Olá, meus irmãos, graça e paz. Nós estamos iniciando mais um culto no Dia do Senhor, ainda não podendo estar juntos presencialmente. Mas nesse momento eu queria pedir que você separasse esse tempo para adorar ao Senhor, sozinho na sua casa ou junto com sua família. E para começar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 63. Nós leremos ele para iniciar este culto. Leiamos. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-Te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão. Enquanto eu viver, Te bendirei, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos, a minha boca Te louvará. Quando me deito, lembro-me de Ti. Penso em Ti durante as vigílias da noite. Porque és minha ajuda, canto de alegria à sombra das Tuas asas. A minha alma apega-se a Ti, a Tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos, descerão às profundezas da terra, serão entregues à espada e devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas a boca dos mentirosos será tapada. Senhor, nós queremos Te adorar nesse momento. Queremos nos deleitar na Tua presença. Somos o Teu povo, mas nós somos pecadores, Senhor. Precisamos do Teu auxílio para Te adorar de forma agradável. E Te pedimos, nos ajuda nesse momento, Senhor. Glorifica o Teu nome através de nossas vidas. Que a nossa adoração possa ser aceita por Ti. Esse é o nosso pedido. Em nome de Jesus, amém. Louvemos ao Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes Teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, Santo, nós os pecadores não podemos ver Tua glória sem temor. Tu somente és santo, só Tu és perfeito.
de ser Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Deus soberano, excelso Criador. Cremos no Pai nosso Senhor, cremos em Cristo nosso Redentor, cremos no Espírito Santo nosso Consolador. Nos reunimos em comunhão, no partilhar no vinho e pão. Tua palavra nos aponta a direção. Em continuação tornaremos teu nome conhecido e desejado entre as nações.
venceu a morte. Por causa de Cristo, hoje temos paz com Deus. Nós o louvamos por quem Ele é, por aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Deus a misericórdia mostrou para aqueles que à sombra da morte estão, e o sol a noite desfez, nasceu a pedra angular. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, aquele que é poderoso, Senhor, tornou-se em carne, a morte derrotou, despedaçou a escuridão. Santo Ele é. Oh, a liberdade Ele ganhou, o jugo do pecado Ele quebrou. Escravo fui e agora na graça não há mais condenação. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, aquele que é poderoso, Senhor, tornou-se em carne, a morte derrotou, despedaçou a escuridão. Santo Ele é, aquele que é poderoso, Senhor, tornou-se em carne, a morte derrotou, despedaçou a escuridão. Santo Ele é, Santo Ele é. E a minha alma exalta o Senhor, eu me alegro em um Deus que salva, confiarei em seu infalível amor, cantarei louvores enquanto viver. E a minha alma exalta o Senhor, eu me alegro em um Deus que salva, confiarei em seu infalível amor, cantarei louvores enquanto viver. Aquele que é poderoso, aquele que é poderoso, Senhor, tornou-se em carne, a morte derrotou, despedaçou a escuridão. Santo Ele é, Santo Ele é. Faça nesse momento a sua oração de confissão. Santo Deus, como disse o salmista no Salmo 63, o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Nós te louvamos, Pai,
pela forma amorosa com a qual o Senhor se relaciona conosco. Embora nós sejamos pecadores, o Senhor nos amou ao ponto de dar seu próprio Filho como sacrifício em nosso lugar. Por isso nós te exaltamos. Como pecadores que somos, nos aproximamos nesse momento por meio de Cristo para confessar os nossos pecados e suplicar por teu perdão e auxílio. Perdoa-nos, Pai, pois o Senhor nos deu filhos como pedaços de madeira bruta que precisam ser manuseados e trabalhados para se tornarem flechas. Mas muitas vezes nos preocupamos apenas com a formação acadêmica deles, ou até com sua conduta ética. Mas sabemos, Senhor, que nenhuma destas coisas podem satisfazê-los plenamente, nem muito menos dá-los a salvação. Por isso suplicamos o teu auxílio, Pai. Nós precisamos de Ti para cumprir essa missão. Dá-nos força e coragem, Senhor, para cumpri-la. Ajuda-nos a ensiná-los a Tua palavra e a sermos exemplos de verdadeiros cristãos para eles. Nós também queremos Te pedir perdão, Santo Deus, porque como filhos muitas vezes temos falhado. Em muitos momentos tratamos eles, os nossos pais, de forma desonrosa. Em muitos momentos somos rebeldes, desobedientes e desrespeitosos. E assim nós pecamos contra eles e contra Ti. Por isso nós Te pedimos, tem misericórdia de nós, Pai. Livra-nos de sermos motivo de vergonha para eles. Ajuda-nos a sermos submissos, respeitosos em nosso falar. Que possamos receber, Senhor, a Sua disciplina e correção como expressão do amor e cuidado deles por nós. É com gratidão em nossos corações que oramos nesse momento, na certeza de que Cristo nos perdoa. É em Seu nome que nós oramos. Amém. Meus queridos irmãos, graça e paz, que bom estarmos nesse momento louvando e exaltando o nome do nosso Deus. Eu gostaria de deixar aqui para os irmãos sugestões de leitura. Como sempre fazemos, aos domingos, nós sugerimos leituras referente às mensagens que estão sendo pregadas. E o primeiro livro, a primeira sugestão é Instruindo o Coração da Criança, de Fred Tripp, da editora Fiel, um livro muito bom, que vale a pena a sua leitura. Uma segunda sugestão, também da editora Fiel, tendo como autor Solano Portela, presbítero Solano Portela, o que estão ensinando aos nossos filhos. Então ele vai tratar da educação na escola, na educação escolar, como tem sido isto. E um terceiro livro, de John MacArthur, da editora Thomas Nelson, Pais Sábios e Filhos Brilhantes. Este livro, irmãos, ele é fantástico. Vale a pena também a sua leitura. Eu convido você nesse momento a assistir um vídeo do nosso irmão presbítero Davi, onde ele estará trazendo uma mensagem do conselho. Oi, tudo bom? Estou aqui passando para dar algumas orientações para os líderes de PG da nossa igreja, mas primeiramente eu quero agradecer à igreja pela contribuição da oferta especial. Graças a Deus nós temos conseguido ajudar algumas famílias que têm passado necessidade nesse tempo de pandemia. Na verdade eu quero dar duas orientações. A primeira, quanto a você líder, possa identificar dentro do seu grupo de PG alguma família que esteja passando necessidade, você possa entrar em contato com o conselho ou com a diaconia para estar nos avisando e comunicando. E caso você queira ofertar, que você faça essa oferta para a igreja e entre em contato comigo como tesoureiro, da igreja, para também estar dando uma orientação melhor. Desde já agradeço, Deus abençoe a todos e espero logo logo estarmos juntos na nossa igreja, louvando, agradecendo e glorificando o nome do Senhor. Tchau, até mais. Convido você nesse momento a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça
e todos juntos façamos uma oração ao nosso Deus. Deus soberano e Pai misericordioso, como lemos ao início deste culto, Tu és o nosso Deus e a nossa alma tem sede de Ti, pois o Teu amor é melhor do que a vida. Por isso os nossos lábios Te louvam neste dia. Nós Te cultuamos na expectativa, como disse o salmista, de ver o Teu poder e a Tua glória. Queremos ser satisfeitos, apesar do tempo de crise, em Tua graça, ó Deus. Como igreja, queremos Te louvar pela vida de nosso irmão Emanuel. Teu servo esteve hospitalizado, Senhor. Contudo, por Tua graça, ele já está em casa. Muito obrigado, ó Deus, por cuidar e poupar o nosso irmão. Tua obra, ó Pai, ainda não terminou na vida dele. Também Te louvamos, Senhor, por nossa irmã Mariana, esposa do nosso irmão presbítero Damásio. Tua serva se submeteu a uma cirurgia, mas graças ao Teu cuidado, ela já está bem. Muito obrigado, ó Deus, que a Tua serva descanse em Ti e tenha uma ótima e rápida recuperação. Ainda em oração, Pai, queremos pedir pelos pais de nossa igreja. Como ouviremos em breve, nossa missão é treinar os filhos no temor do Senhor. Não nos deixe negligenciá-los, ó Deus. Abra os nossos olhos para as bênçãos que temos sob os nossos cuidados e ajuda-nos, ó Senhor, no cumprimento de nossa responsabilidade. Também pedimos, ó Deus, por nossos irmãos, agentes da saúde e da segurança. Neste momento, muitos deles continuam nas ruas e nos hospitais. Estão em contato direto com pessoas doentes e famílias que sofrem. Protege-os, ó Deus poderoso, e conceda-lhe fé e alegria à medida que vivem para a Tua glória enquanto servem nossa cidade. E agora, ó Pai, que vamos ofertar, nos ajude a fazê-lo em adoração. É o que este momento, ó Deus, é elemento do nosso culto, que ofertemos e dizimemos com gratidão e alegria nos corações. Nós oramos assim, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, o nosso mais precioso tesouro. Amém. Convido você a louvar ao Senhor, mas também possa fazer a sua oferta, o seu dízimo, com alegria de coração. Cantemos ao nosso Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso
nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande, tão grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Queridos irmãos, eu convido você nesse momento a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 22. Nós estaremos dando continuidade à série que estamos estudando, baseado em alguns textos do livro de Provérbios. E gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta, porque nós iremos também consultar alguns textos. Amados, o valor da missão dos pais representa a essência do que Deus planejou que cada ser humano fosse e soubesse. Perder isso é literalmente perder parte de sua humanidade. A missão dos pais chega ao âmago do que deveria motivar cada pensamento, desejo, palavra, decisão ou ação experimentada por todo ser humano. Irmãos, nada é tão necessário à vida de qualquer criança nascida do que isto. Não há nada mais importante na sua vida do que ser uma ferramenta de Deus na formação de uma alma humana. Qualquer pai que já ensinou alguma coisa ao seu filho sabe os momentos de maiores desafios na educação. Encontramos aqui conteúdo essencial que os pais devem usar na educação moral dos seus filhos. De todos os textos sobre esse assunto, educação de filhos, esse texto de Provérbio tem sido muito estudado, mas pouco compreendido. Por quê? Nós veremos no decorrer desta mensagem o que o texto está querendo nos dizer. Nós vamos analisar de forma detalhada e, se assim Deus permitir, irmãos,
chegaremos a uma compreensão mais exata do que ele ensina e não ensina. Por isso eu convido você a ler o verso de número 6, apenas esse, do capítulo 22, que diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Oremos, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, nós te louvamos, Pai, por estarmos cultuando ao Senhor. Mesmo diante dessa situação, o Senhor derrama desta graça e desta oportunidade. Por isso, Pai, nesta hora pedimos a Tua orientação, discernimento. Estamos, ó Senhor, diante da Tua palavra. Por isso, ó Deus, me ajude e ajude os meus irmãos, para que todos nós possamos entender a Tua palavra e, consequentemente, vivê-la para a glória e para o louvor do Teu santo nome. É assim que oramos, ó Pai, gratos a Ti, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. A sabedoria, irmãos, proposta aqui, aborda um dilema milenar, que é de se repassar o legado de uma geração àquela que segue. Esse texto que lemos, podemos situá-lo numa parte maior, que irá destacar a soberania de Deus sobre a riqueza e pobreza. Todos os versículos, antes e depois dos versos 5 e 6, incluem diretamente relacionados à questão financeira: riqueza, prata, ouro, rico, pobre, multa, galardão, generoso. À luz do contexto, irmãos, parece que os versículos centrais, 5 e 6, que tratam de dois caminhos, o do perverso no verso 5 e da criança no verso 6, se preocupam em mostrar a necessidade de educar os jovens no caminho que leva à riqueza verdadeira. E que riqueza é essa? Você vai encontrar no versículo 1, o bom nome. Isso, irmãos, em contraste com o caminho que leva à ruína. Um comentarista nos diz que os pais protegem os jovens do caminho fatal do perverso, quando os consagram no início da vida no caminho que é oposto à sua tolice, à sua insensatez natural. Irmãos, podemos perceber o seguinte: o pai que dedica o filho no caminho certo, desde o início da sua vida, ajuda-o a evitar o caminho perverso e perigoso. Informo que muitos interpretam esse verso de forma equivocada. Pensam que os objetivos vêm dos pais e não de Deus. Esse texto não ensina isto. Não estabelece que são as prioridades dos pais para o desenvolvimento dos filhos, mas as prioridades de Deus. Precisamos entender também, irmãos, que provérbios não são promessas ou garantias absolutas, mas princípios que fielmente indicam o que é normalmente verdade. Provérbios são condensações de largas experiências de vida. Basicamente, irmãos, depois de adulto, um filho não escolher seguir a Cristo, essa escolha não pode ser interpretada como se Deus tivesse quebrado sua promessa. Também não há
nenhuma relação direta de causa e efeito entre a educação que os pais dão e o que será dos filhos mais tarde. Nem toda decisão errada que os filhos tomam pode ou deve ser atribuída a um erro dos pais. Um paralelismo que podemos fazer aqui, irmãos, é que o resultado esperado do treinamento e da consagração do jovem é que será fiel àquele treinamento durante a sua vida. Por isso, fechando essa elucidação, Provérbios foi direcionado tanto para os pais como para os jovens, que em última análise têm a principal responsabilidade pelas decisões morais que tomam durante a vida. Portanto, meus queridos irmãos, e como já foi dito, Provérbios inclui várias figuras de linguagem. E para entender a mensagem do versículo, precisamos analisar essas figuras, palavra por palavra. E com isso nós iremos extrair lições, aplicações relevantes para a educação de filhos. Então, esse texto nos traz primeiramente a ordem. O texto, irmãos, nos diz: ensina. Essa expressão está trazendo a ideia de conceitos como ensino, formação de caráter, consagração. Percebam, é uma ordem. Basicamente, aqui é a consagração de um indivíduo. E por essa razão aponta para o processo, irmãos, sublime de simbolicamente lembrarmos nossos filhos da sua vocação como seres humanos, criados em aliança com o seu Criador. Amados, ser pai significa ser um construtor e orientador. É aquele que está constantemente lapidando o caráter do seu filho. Os pais, irmãos, levam os seus filhos ao modelo traçado pelo Espírito na palavra, que é a imagem de Jesus. Nós que somos pais, devemos exercer um acompanhamento aos nossos filhos. E isso, queridos irmãos, vai além de um ato de consagração inicial, como o batismo infantil. Nós não podemos pensar que nossos filhos, sendo batizados, tudo está resolvido. Não. Precisamos cumprir com o significado do batismo infantil, que nos leva a um esforço a utilizarmos todos os meios designados por Deus para criá-los na disciplina e correção do Senhor. Vocês, jovens, quando casarem e decidirem ter filhos, lembrem-se disso. Deus está me abençoando com esta criança para que eu possa cumprir com uma missão, que é formar o caráter dele nessa criança. Formar o caráter do Senhor nessa criança. Pais, devemos lembrar que não estamos sozinhos nessa tarefa. Deus jamais nos incumbe de uma tarefa sem oferecer o que precisamos para executá-la. Ele nunca nos envia sem nos acompanhar. E para lhe ajudar nessa tarefa,
Eu digo que você precisa entender o que significa a graça de Deus. Pois à medida que você compreende esta graça de Deus, isto afetará a forma como você se relaciona com os seus filhos e exercer seu papel de pai ou de mãe. Deus chamou você a ser pai. Deus chamou você a ser mãe. Como Ele lhe concede o que você precisa para obedecer a esse chamado? Entregando-se a si mesmo. E ao entregar-se a si mesmo, Ele derrama sobre você a sua maravilhosa graça, o seu perdão, a libertação, a transformação, a capacitação e a sabedoria. Pais, vocês não estão sozinhos com seus filhos. Deus também está junto de vocês. Sei que às vezes você se sente cansado nesta missão, mas aquele que o chamou para essa importante missão está ao seu lado. E justamente por ele estar ali, há esperança. Você em algum momento chegará no limite, mas enfrente o temor, enfrente o desânimo com esperança. O limite de seu Salvador, do nosso Salvador, jamais se acaba. Por isso, meus queridos irmãos, Ele nunca nos deixará sozinhos. Não diga, esse menino não tem jeito, essa criança não tem jeito. Faço de tudo, mas ele não tem jeito. Tenha esperança. Deus está com você na educação de seus filhos. Esse texto, irmão, também nos traz, em segundo lugar, a audiência, a criança. O texto nos diz: ensina a criança. Esse termo ele é bastante abrangente. Pode incluir qualquer dependente, desde um feto, ou recém-nascido, um infante, ou até mesmo um jovem, como Ismael, com seus 16 e 17 anos, como Isaac, como José. A presença aqui, meus queridos irmãos, do artigo o ou a, o jovem ou a criança, pode indicar uma criança específica, que está em vista, e que seu treinamento precisa ser individualmente formado. E o que podemos concluir com isso? Podemos concluir que o ensino dos pais engloba todo o tempo em que o jovem está sob seus cuidados. Este ensino, ele é individual. Por isso, querido pai, querida mãe, enquanto a criança estiver na sua casa, você tem o direito e responsabilidade de encorajá-la nos caminhos do Senhor. É de se esperar que depois que ela saia da nossa casa, venha sair sob a nossa autoridade, ela continue buscando o nosso conselho. Por isso, não venha abandonar a sua responsabilidade só pelo fato do seu filho ter alcançado a maioridade. Já está de maior, não tenho mais responsabilidade. Já completou 18 anos, não tenho mais responsabilidade. Não. Quero lhe dizer que ele talvez precise de mais orientação na juventude do que na infância. Porque é nessa época da juventude em que as decisões se tornam mais difíceis e eles precisam de seus pais.
Precisamos também, como pais, ter um compromisso de longo prazo com essa missão de criar filhos. Pois a mudança, meu irmão, ela é um processo e não um evento único. Diante disso, entenda que é preciso mudar a sua postura mental e espiritual, deixando de considerar a missão de criar filhos como uma série de encontros corretivos desconectados. Encare essa missão como um processo contínuo. Encare dessa forma, dia a dia. Algo que eu quero destacar também, e peço que você preste bastante atenção, é que toda criança que vem ao mundo vem com uma capacidade insaciável para o mal. Mesmo antes do nascimento, irmãos, o coração humano já está programado para o pecado, para o egoísmo. Não pensem que seus filhos vêm ao mundo buscando Deus e justiça, não. Eles vêm ao mundo buscando a realização de seus desejos pecaminosos e egoístas. Nenhum aspecto da personalidade, do caráter, da mente, das emoções ou da vontade humana esteja livre da corrupção do pecado. Por isso, meu irmão, que ao ensinar aos seus filhos, olhe para ele como um pecador miserável. Olhe para ele como um depravado totalmente e que precisa de Jesus Cristo. Perceba que a maior necessidade nessa missão é a necessidade dos nossos filhos serem regenerados. Ou seja, eles precisam nascer de novo. É aquilo que Jesus falou lá em João 3, versos 6 ao 7 a Nicodemos. Por isso, a importância nessa missão de todos nós pais é saber que temos a responsabilidade de exalar Cristo em nosso lar e indicar aos nossos filhos o caminho em direção ao Salvador. É como o apóstolo Paulo definiu lá em Efésios 6,4, dizendo: criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, meus irmãos, vejam, enquanto a criança estiver na sua casa, você tem o direito e responsabilidade de encorajá-la nos caminhos do Senhor. Não venha abandonar a sua responsabilidade só pelo fato do seu filho ter alcançado a maioridade. Saiba que o seu compromisso é de longo prazo com essa missão de criar filhos. Olhe para os seus filhos como pecadores, eles são pecadores. Eles precisam ser regenerados. É de nossa responsabilidade como pais exalar Cristo. Amados, esse texto também nos traz, em terceiro lugar, o ensino. O texto nos diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Basicamente, essa figura traz a ideia de iniciação ou inauguração desde cedo na vida. É um treinamento apropriado, conforme a necessidade do momento. Estamos tratando aqui, irmãos, de perspectiva moral, onde os pais educam
e consagram o filho no único caminho que deve andar. A palavra caminho descreve a vida como uma jornada. E há aqui, irmãos, basicamente 2 caminhos em Provérbios: o do sábio e o do tolo. O caminho que o pai ensina em Provérbios é normalmente o caminho de Deus. Entendam, qual o caminho natural da criança? É o caminho da estutícia e da vergonha. Está lá, verso 15 do capítulo 22 e verso 15 do capítulo 29. Por isso, irmãos, o texto não ensina que os pais devem seguir inclinações naturais da criança, ou seja, que devem respeitar o jeitão dela. Ah, esse menino é assim, mas vai passar. Esse menino é desse jeito, mas vai passar. Não, irmãos. Nós não podemos seguir inclinações naturais da criança. O que devemos fazer como pais é contrariar o caminho natural dela para colocá-la no caminho do Senhor. Meus amados, o caminho da criança não é mais natural para ela, mas sim o que é contra a sua natureza pecaminosa. O caminho para elas é o caminho de Cristo. Elas precisam ser ensinadas a viverem nesse caminho. E o que isso envolve? Envolve, irmãos, temor do Senhor. Envolve um relacionamento de profunda adoração e intimidade com o Criador. Apresente aos seus filhos este caminho, mostrando o Evangelho, que é simples. Mas faça isso com simplicidade. Exemplos de se ensinar esse caminho é ensinar aos seus filhos a temerem a Deus. Mostrem para eles Provérbios 1, verso 7. Ensine seus filhos a protegerem suas mentes. Provérbios 4, verso 23. Ensine aos seus filhos a obedecer aos pais. Mostre a eles, meu filho está aqui, ó, Provérbios 1, verso 8. Provérbios 4, verso 1 ao 4. Ensine aos seus filhos a escolherem suas companhias. Leiam para eles Provérbios 13, verso 20. Ensine aos seus filhos a controlarem as suas paixões. Leve-os à leitura de Provérbios 2, verso 16 ao 19. Ensine aos seus filhos a tomarem cuidado com as palavras. Provérbios 4, verso 24. Ensine aos seus filhos a perseverarem no trabalho. Digam, está aqui, meu filho, em Provérbios 6, dos versos 6 ao 8. Ensine aos seus filhos sobre a administração do dinheiro deles. Provérbios 3, dos versos 9 ao 10. E ensine aos seus filhos a amarem o próximo. Isso está em Provérbios 3, versos 27 ao 29. Se os seus filhos, se os nossos filhos aprenderem essas lições,
eles serão capazes, serão mais capazes de ser uma bênção para nós, sendo abençoados por Deus. Nós, como pais, somos responsáveis para ensinar esse caminho. E se eu e você negligenciarmos essa missão de mostrar o caminho, fique certo que o diabo irá se encarregar dessa tarefa, levando-os a outros caminhos que não agradam a Deus. Se você negligenciar em ensinar seus filhos a temerem a Deus, fique por certo, meu irmão, o diabo os ensinará a odiá-lo. Se você deixar de ensiná-los a protegerem suas mentes, o diabo os ensinará a ter uma mente corrompida. Se você não os ensinar a obedecer aos pais, o diabo, meu irmão, ensinará a se rebelarem. Se você deixar de ensiná-los a escolher cuidadosamente as suas companhias, tenha por certo, o diabo escolherá a companhia para eles, as companhias para eles. Se você deixar de ensinar tudo isso, tenha certeza, o diabo se encarregará de fazer. Você quer isso para o seu filho? Eu não quero. Por isso, meu irmão, percebamos que temos uma grande responsabilidade com esta geração e com a próxima. Por isso que nós devemos sempre clamar a Deus por misericórdia. Estejamos juntos de nossos filhos, meus irmãos, ensinando o verdadeiro caminho que é Cristo Jesus. Não deixe de ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Não permita que nada venha roubar essa oportunidade de ensinar o Evangelho aos seus filhos, de ensinar o caminho aos seus filhos. Irmãos, esse texto nos traz em quarto e último lugar o resultado. Diz o texto: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Percebemos aqui a época da vida quando os pais não estão mais perto de seus filhos. Destaco que encontramos aqui um princípio e não uma promessa absoluta. Mas o texto, irmãos, oferece esperança maior para os pais e filhos. Ou seja, o jovem continuará no caminho mesmo quando ou até quando for velho e os seus pais não conseguirem acompanhá-los. Um comentarista nos adverte contra a interpretação que diz que os pais são, em última análise, os únicos responsáveis pela conduta do filho. Ele diz, esse texto trata de um elemento envolvido na educação do jovem e não o elemento exclusivo. À luz do texto, irmãos, são os jovens que têm a principal responsabilidade de escolher o caminho que vão trilhar. Mas os pais têm grande oportunidade e responsabilidade de encaminhar o filho na direção em que deve andar. Por isso, quando um pai alcança o coração do filho com os princípios da palavra de Deus, ele tem grande esperança de que o filho continuará nesse caminho até morrer.
Pais, se ganharmos nossos filhos enquanto criança, eles serão nossos para a vida inteira. Os pais devem visar alcançar o coração do filho. E isso só irá acontecer com a ajuda do Espírito de Deus. Pois só Ele pode fazer isto. O abuso deste provérbio tem levado muitos líderes a uma postura crítica em relação aos pais cujos filhos se desviaram da fé. Dentro do contexto de Provérbios, o ato de não desviar-se é visto, na verdade, como a virtude de se manter fora do alcance dos laços de morte e perigos preparados pelos iníquos citados anteriormente no texto. À medida que cresce, os pais cada vez mais dão liberdade para o seu filho, que se mostra responsável e capaz de continuar no caminho do Senhor. Mesmo quando os pais não estão vigiando cada passo. Por isso, irmãos, a esperança que deve ficar em nossos corações como pais é que nosso filho, um dia, se Deus assim permitir, venha encontrar uma companheira crente, venha seguir o Mestre Cristo, venha desempenhar a mesma missão na vida e juntos possam caminhar no Senhor. A nossa esperança, irmãos, é que os nossos filhos fiquem para sempre nesse caminho. A nossa esperança é que os nossos filhos sejam piedosos em suas vidas, que eles venham refletir a verdade, que venham buscar o trono do Senhor por conta própria. Essa deve ser, irmãos, a nossa esperança. Por isso, irmãos, o valor da missão dos pais representa a essência do que Deus planejou, que cada ser humano fosse e soubesse. Perder isso é literalmente perder a parte de sua humanidade. A missão dos pais chega ao âmago do que deveria motivar cada pensamento, cada desejo, cada palavra, cada decisão ou ação experimentada por todo ser humano. Perder isso de vista, meu irmão, é não compreender o sentido da criação de filhos. É remover os trilhos que indicam a direção de tudo o que você faz a cada um de seus filhos. Essa é, de fato, a principal tarefa. Aquela que torna o seu trabalho como pais um tesouro de extremo valor. Sua função como pai ou mãe tem extremo valor, porque Deus planejou que você fosse um instrumento essencial, coerente e fiel em suas mãos para o propósito de produzir em seus filhos o conhecimento de Deus e a submissão a Ele. Sozinho, você não será capaz de realizar essa tarefa. Somente Deus pode realizá-la. Contudo,
Você foi escolhido para ser um instrumento imprescindível nas poderosas mãos de Deus. Seus filhos jamais serão o que devem ser, ou farão o que devem fazer, se não tiverem conhecimento de Deus. Meus irmãos, este é o elemento essencial a ser desenvolvido no coração de toda criança. Por isso, entenda, você que é pai, você que é mãe, você tem uma missão. A missão de educar os seus filhos no caminho do Senhor. Ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Fechemos os nossos olhos e oremos ao nosso Deus. Pai de amor e de imensa bondade, muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, por falar aos nossos corações. Deus, queremos Te agradecer como pais pelos filhos que temos. Graças a Deus, eles são bênçãos do Senhor. Ó Deus, que Tu possas nos ajudar, porque nós entendemos que temos uma missão. E esta missão, ela é sublime, peculiar, grandiosa, que é ensinar aos nossos filhos o caminho do Senhor. Por isso, Deus, nos dê força, nos dê graça, nos dê sabedoria, discernimento do alto, para que venhamos, ó Deus, educar os nossos filhos e ter a esperança de que um dia eles terão um verdadeiro encontro contigo. E ter a esperança, Pai, que eles permanecerão nos caminhos do Senhor. Deus, não permita que esta tarefa de ensinar os nossos filhos o caminho do Senhor seja dado a outrem. Não permitas, Pai, que venhamos negligenciar esta missão. Porque se negligenciarmos, ó Deus, nós ouvimos nesta mensagem que o diabo se encarregará de fazer isto. E nós não queremos que isso aconteça com os nossos filhos, Pai. Preserva, meu Deus, as nossas crianças, os nossos filhos. Que Teu Espírito, ó Deus, possa estar ensinando a cada um deles a Tua palavra. Que durante, ó Deus, os ensinamentos que estamos ministrando aos nossos filhos, o Espírito Santo desça com poder em seus corações, ó Pai. E que eles, ó Senhor, venham temer diante de Ti. Venham reconhecer o Senhor. Que eles venham entender, ó Pai, que a vida, ela será bem vivida contigo, Senhor. Preserva, Pai, os nossos filhos desses ensinamentos mundanos. São tantos, ó Deus, são tantos bombardeios. É uma luta gigantesca, Pai. Mas o Senhor conforta o nosso coração, porque a Tua palavra nos diz que somos vitoriosos em Cristo Jesus. Oh Deus,
Ajuda-nos a descansarmos em Ti. Ajuda-nos a descansarmos na Tua vontade, na certeza de que o Senhor tem uma boa obra na vida dos nossos filhos. É assim que oramos, ó Deus, gratos a Ti, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Deus a misericórdia mostrou para aqueles que à sombra da morte estão, e o sol a noite desfez, nasceu a pedra angular. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, aquele que é poderoso, Senhor, tornou-se em carne, a morte derrotou, despedaçou a escuridão. Santo Ele é. Oh, a liberdade Ele ganhou, e o jugo do pecado Ele quebrou. Escravo fui, agora na graça não há mais condenação. O menino nos nasceu, um filho se nos deu, aquele que é poderoso, Senhor, tornou-se em carne, a morte derrotou, despedaçou a escuridão. Santo Ele é, aquele que é poderoso, aquele que é poderoso, Senhor, tornou-se em carne, a morte derrotou, despedaçou a escuridão. Santo Ele é, Santo Ele é. E a minha alma exalta o Senhor, eu me alegro em um Deus que salva, confiarei em seu infalível amor, cantarei louvores enquanto viver. E a minha alma exalta o Senhor, eu me alegro em um Deus que salva, confiarei em seu infalível amor, cantarei louvores enquanto viver. Aquele que é poderoso, aquele que é poderoso, Senhor, despedaçou a escuridão. Santo Ele é, Santo Ele é. Graças a Deus, irmãos, estamos chegando ao término de mais um culto, onde prestamos louvor, adoração ao nosso Deus. Convido você, após o culto, refletir no que você ouviu neste culto. Como tem sido a educação dos seus filhos? Como você tem educado os seus filhos? Reflita, peça a Deus ajuda, peça a Deus graça, e que no nome do seu Filho Jesus Cristo, você possa educar os seus filhos de acordo com a palavra do nosso Deus. Feche seus olhos, oremos ao nosso Deus, encerrando este momento. Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos pelo culto que prestamos ao Senhor. Obrigado, ó Deus, pelos louvores, pelas orações, pela palavra.
Obrigado, ó Deus, por tudo o que foi feito aqui. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos, pela vida desta igreja. Continua, Senhor, nos abençoando. Continua, Senhor, nos guardando, nos protegendo, nos dando saúde, ó Pai. No nome do Teu Filho Jesus Cristo. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o poder e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós agora e para todos sempre. A igreja diz amém. Deus nos abençoe.